Marquinho. Entramos. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. O pessoal que está acompanhando vai ter que ter uns 15 minutinhos em que a gente vai se atualizar os três aqui, porque não é sempre que a gente consegue entrar os três. Né? Alegria estar junto aí. Alegria. Obrigado aí, Mike, pela vigília. Tamo junto. Agora é 00:05. Opa! Todo mundo dormindo já pela casa. A Thaís está ouvindo e a mãe está ouvindo, cada uma no seu quarto, mas as crianças estão... Que legal! Que legal! Que alegria! Coisa boa. Podia depois contextualizar, não sei se quem está acompanhando. Exatamente. Também. Então, a gente está em 3 irmãos de sangue. O Dani aqui do meu lado, a gente fala de Porto Alegre, Brasil. O Mike está dividindo a tela com a gente, fala da Suécia. Então somos 3 irmãos de sangue e é uma alegria a gente poder estar junto aí nessa noite, compartilhando aí histórias, também bastidores e algumas coisas muito legais estão vindo aí pela frente. Te agradeço aí todo mundo que pôde entrar na live, uma alegria. Então, poder ter esses minutos com vocês e poder repartir da vida de Deus, aquilo que vivemos e estamos com a expectativa de viver e também nos próximos minutos. Obrigado aí por estarem investindo essa segunda de noite aí junto com a gente, né? Então, separando aí um horário nobre, precioso. E a turma da Europa aí, esse início de madrugada aí também, um agradecimento de forma especial. Sei que não era só tu, Mike, que estava para estar na live, então todo mundo de fora aí da Europa, que está algumas horas à nossa frente aí, um agradecimento especial também. Quer falar alguma coisinha daí, Mike? Não, só dando um salve de todos aqui. Não sei quantos que estão podendo, né? Realmente já é tarde, né? Infelizmente, para o pessoal daqui da Europa, mas com certeza os que não tiverem podem assistir amanhã, né? Que fica gravado, então é muito bom. Mas é um privilégio poder estar juntos aqui mesmo, algumas horas na frente. Estamos juntos. Estamos juntos. Muito bom. Bom, e no outro fuso horário é o mesmo aqui, né? Então, tranquilo, né? O Dani mora em Canoas hoje com a família, mas nós 3 fomos nascidos em Porto Alegre, naturais daqui, e moramos aí por anos nesse prédio onde o Dani e eu estamos aqui. Então, parte da nossa infância, adolescência, juventude, foi daqui que a gente saiu cada um para construir a sua família, né? Então, esse prédio aqui tem muita história para a gente. Estamos com as bandeirinhas aqui atrás, Suécia e Brasil. Então, são 2 países aí que estão no nosso coração, fazem parte da nossa história. E nós queríamos ter orado antes, mas live vocês sabem como é que é, né? É sempre com emoção. E daí a gente ia fazer essa live na casa do pai e da mãe aqui embaixo, e infelizmente deu um imprevisto com relação à internet, foi uma corrida, mas conseguimos entrar, perdemos aí um ou 2 minutinhos, pedimos perdão pelo atraso, mas que bom que estamos juntos e não conseguimos orar antes, mas vamos orar junto com vocês. Amém. Então, pode ser, Dani? Amém. Obrigado, Jesus, por esse tempo aqui. Sim. Obrigado, porque cada vez que estamos reunidos, temos certeza de que Tu está no nosso meio. Aleluia. E mesmo que virtualmente, com alguns irmãos espalhados por aí, sabemos que Tu tem planos para essa noite e pedimos que a Tua vontade seja feita. Que cada pessoa que está aqui assistindo, seja agora, seja depois, no momento em que isso vai ficar gravado, que seja realmente abençoado com essa conversa, Amém. com essa troca. Porque é muito mais do que música, mas sim é uma vida compartilhada. Amém. Nós cremos que o Teu Espírito vai usar essa canção e tantas outras que estão sendo lançadas nesse álbum para abençoar muitas vidas e que nessa live não seja diferente, Senhor. Que Teu Espírito vá à frente e que cada vida que nos acompanha aqui possa ser realmente tocada com a Tua presença e saia mais parecido contigo, Senhor, mais próximo de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que alegria estar com vocês. Assim, com vocês também, né? Agora, o que a gente está vivendo, aqui a gente não vive sempre, né? Então, essa questão de diferentes continentes, diferentes fusos, não é sempre que a gente consegue estar junto, né? As próprias agendas das congregações, né? Eu mesmo moro muito perto aqui, mas ao mesmo tempo são congregações distintas, com agendas distintas, então acaba que, como temos muitas demandas, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, acaba que é até desafiador essa agenda conjunta, então é uma alegria mesmo. Uma alegria. E uma pergunta antes da gente continuar,
o som, para a turma que está com a gente na live aí, eu vi que entrou mais irmãos, bem-vindos aí. Todo mundo que chegou, todo mundo que está investindo esse tempo, uma alegria estar com vocês. O som tá bom, tá dando alguma microfonia, alguma coisa, se puderem só reagir nos comentários ali de alguma maneira. Boa noite, meu irmão, bem-vindos. Para a gente poder ter esse feedback, tá dando algum eco, alguma coisa? Daqui eu escuto vocês muito bem. Fechou. Então, beleza, a gente vai acompanhando aí qualquer coisa, se der algum... Ó, aqui tá perfeito. Então, na Suécia tá bom, pessoal. Ó, feedback do Brasil também tá bom. Então, bênção. Glória a Deus. A gente marcou essa live, assim, e tem algumas coisas... Hoje é um papo de irmãos, tá? Então, é bem livre e a gente quer poder compartilhar algumas coisas com vocês. Começou com o Azaf, meu pai, o primeiro papo, né? Não? Começou. Isso, a primeira live. Uma decaidinha no nível aqui. O Azaf mora aqui em cima e tá no prédio, né? Qualquer coisa a gente chama. Tá legal, a gente chama ele, vai dar um save aí. Vai dar um up. Mas hoje é um papo íntimo, assim, de irmãos, e uma das coisas que a gente queria falar um pouco é sobre esse cântico que a gente está relançando, e que nós três tivemos o privilégio de gravarmos juntos, tanto em 2010, como agora em dezembro de 2025, juntos. Então, o Mike também, o nosso irmão mais novo, ele estava com a família aqui, passando um tempo de férias em dezembro do ano passado, então por isso também a gravação foi nesse período, para poder pegar o Mike, né? Dezembro já é um mês que tem um monte de formatura, casamento, amigo secreto da empresa, do condomínio, e um monte de coisa, né? Mas a gente, tendo um mês com pouca coisa, a gente ainda fez uma gravação ao vivo. Só ali foi um milagre, né? Consegui a agenda do pai, do Azaf, do Cacilhas, do Samir, o Mike Porto Alegre, todo mundo, né? Olha, foi que nem diz... o Japa diz. E fizemos essa gravação em dezembro, e parte disso era porque o Mike estava aqui com a gente, e a ideia era que ele teve uma participação assim, super importante nessa gravação ao vivo, foi o nosso diretor da gravação ao vivo, literalmente. Então, se vocês com certeza vão acompanhar assim, a carga profética e o fluir profético em cima desse álbum, e muito disso ocorreu porque tinha um Arão e uma Ura aí, o Mike e a Ruth estavam dando um apoio muito, muito, muito importante no dia para que eu pudesse, de forma especial, estar mais livre para poder fluir, para poder ouvir o Espírito, para poder, né, transbordar junto com os irmãos que lá estavam, e eles seguraram cada um de um lado, assim, ajudaram, então foi chave, assim, puderam conduzir lá no dia, tomar as decisões em meu lugar, isso foi chave. Então, foi muito especial ter o Mike junto, e talvez alguns não conheçam o testemunho dessa canção, né, Aos Pés do Monte. Acredito que aqueles que estão na live, a maioria já ouviram, pelo menos alguma vez, mas a gente tem visto ao longo dos anos, essa é uma canção que vai para 15 anos, mais do que 15 anos, o tempo passa, né? O tempo passa para todos, né? Os cabelos brancos mostram eu vi quando você entrou, Mike, eu não quis mostra um pouquinho mais, Mike. Olha ali. Não, eu sou mais novo, né? O card da foto do Aos Pés do Monte, eu pareço mais velho por causa desse cabelo aqui, branco. Meu Deus. Mas Deus é bom. A turma dos comentários aí, esse é o momento, pessoal, não tô brincando. O Mike não, mas tu tá charmoso, parece aquele ator lá, como é que é, o Richard Gere, né, a versão brasileira mais nova, né, Mike? Harrison Ford acabou com o homem. Não, mas tem charme também, né? Não, George Clooney, Harrison Ford, todos esses. Não te emociona, não é pra tudo isso. Brincadeira. Tá lindo, a Thaís está dizendo, é o que importa. A Thaís, a Teté, a Raquel. Meu Deus. E a mãe, né? Ó, o Michael W. Olha só. Boa, obrigado. Boa. Deu um up, hein? Vai ganhar um chocolatinho da Suécia a próxima vez, né? Boa. Então, mas assim, a gente poder compartilhar um pouco assim sobre o testemunho desse cântico, que inclusive nasceu nesse prédio, onde a gente está na época 2010, nós três éramos
solteiros ainda, né? E eu vinha de um contexto, era início de ano, e vinha de um contexto onde o Senhor vinha... Eu estava num deserto, saindo dele, e o Senhor vinha pedindo algo para eu entregar, então eu estava bem nesse processo de entrega, e era num sábado, estava ali no meu tempo de devocional, peguei a Bíblia e lembro que fui para o quarto dos meus pais, fechei a porta, estava ali dentro, então eu e o Senhor no tempo de devocional, Bíblia e violão. E eu não tinha o hábito de pegar o violão para o devocional, assim, né? Tem irmãos que têm, mas eu não tinha, mas naquele dia levei. E a minha leitura, naquele início de ano, eu estava em... A gente faz essas leituras, né? Busca fazer leitura anual da Bíblia, né? E eu tinha recomeçado, estava em Gênesis e estava no capítulo 22, que conta a história ali quando Deus pede para Abraão entregar Isaac, né? E ele daí sobe com o filho o monte e tem aquele momento de entrega da parte dele, dá os passos, né? Pai e filho sobem juntos, né? E ele no seu coração entrega Isaac, crendo que Deus era poderoso para ressuscitar ele dentre os mortos, né? E naquele contexto devocional, o Senhor deu esse cântico. E foi muito sobrenatural, assim, a forma que Deus deu. Eu tenho plena consciência, assim, disso. E foi algo diferenciado, uma experiência assim, muito linda com Deus. E lembro que saí do quarto e eu percebi, Deus está dando algo. E era um dia de encontro geral. Aqui vem uma informação, assim, não vai para a internet, mas amém. Era dia de encontro geral da congregação, nosso pai, muitos conhecem, é pastor, né? E era dia de culto, né? E toda a família estava indo para o culto. E eu percebi que Deus estava dando algo naquele cântico. E eu lembro de falar com o pai, pai, eu não vou para o culto. Não foi uma atitude rebelde, assim, né? Eu percebi que Deus estava dando algo e eu ia investir, né, em receber isso que Deus estava dando. E o pai, assim, foi bem, o pai é um homem de Deus, né, maduro e também sensível ao espírito, me deixou ficar em casa, né? E toda a família foi para o culto e eu fiquei em casa recebendo de Deus essa canção. E nisso foi o sábado. No domingo ela estava pronta, completa. Quantos anos tu tinha em 2010? 2010, perto de uns 15 anos atrás. 23 anos. 23. Você que tem menos de 25 anos, né? Então, esse é o momento aí que a gente estava com esse momento de entrega, esse momento, né, de vinha saindo desse deserto, e nesse tempo de devocional Deus deu esse cântico, foi algo diferenciado. E nesse final de semana, né, ali o Senhor realmente completou, e ali veio, assim, foi um processo realmente de Deus. Não estava buscando compor, não pensava em compor, não me lembro de estar escrevendo. Então realmente foi algo que Deus deu, e esse cântico, assim, foi algo que a gente compartilhou aqui na família, né, e tudo, e lembro que nós ensinamos, talvez o Mike vai lembrar melhor, nós ensinamos a primeira vez ele num retiro de jovens, né, de carnaval. Tu lembra dessa época, Mike? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. 15 anos, né? É tempo, 15 anos, cara. É. Eu já tocou muito em retiro. Eu lembro que o Lucas Araújo estava na banda, eu Lucas. estava falando com ele, o Lucas estava na banda. Não sei se não era o Whit na bateria, talvez. Possivelmente. Ou Silas, 2010. Pode ser. Silas, Olegário, Flor. Mas abraço pro Silas quando tu vê essa live, mano. Então foi uma alegria. A gente pôde ali ensinar algo muito fresco que recém Deus tinha dado, uma experiência que estava viva, né? Literalmente no coração. E nesse contexto, assim, vocês vão me cortando, viu? Quando lembrar de uma história, por favor, é só falar, me dá o toque aí. Acho que é muito especial, assim, Eu confesso que eu não lembro tanto desse momento quando a gente ensinou nesse retiro, né? Mas eu lembro do contexto em que a música surgiu, né? E é interessante porque há uma diferença muito clara de quando uma música ela é composta, e não tem nada de errado Sim. em ser composta,
do que quando ela é gestada, né? Quando ela é gerada de uma experiência, assim, a impressão que eu tenho é que daí ela carrega também a vida, né, por trás da experiência. E é claro que é uma música produzida, né, onde se para e se compõe uma música, ela também tem bênção, e a letra dela, a melodia, podem edificar muitas pessoas, mas a impressão que eu tenho é que quando ela é gestada, fruto de uma experiência com Deus, que nem foi planejada nesse caso, me parece que ela carrega junto o Espírito por trás daquela experiência, e aí leva muitas pessoas, inclusive, certamente, Mike, eu podemos compartilhar exemplos em que mais do que a música, mas o que ela carrega por trás se tornou prático também nas nossas vidas, né? E esse aos pés do monte, esse um passo de cada vez, nós dando esse passo em direção ao Senhor, sabendo que Ele vai dar o suprimento, que é talvez essa essência toda por trás da música, né? É diferente, carrega uma vida, né? E pode ser por mais, né, ser simples ou complexa que for, quando carrega a vida é diferente. Então até me veio de aproveitar aqui para futuros músicos, adoradores, né, que estejam também assistindo isso, né, lembro muito da Raquel Hertz, eu olhei aqui o CD, o Segue-me. Tá, ela estava para participar com a gente. Tava aqui, eu vi o CDzinho físico dela aqui do Segue-me, e eu lembro dela comentar, inclusive, a Jussi, que é muito próxima aqui da Raquel, comentou, lembrei aqui desse álbum aqui da Raquel, que tem no Spotify também, que também, cara, eu acho que se não todas, 90%, das canções aqui são frutos de experiência, né, cara? Isso é muito diferente. É vida, diferente, porque tu ouve, né, para aquela maçã, meu Deus, e já consegue, né, perceber o espírito por trás da música, né? Isso é muito especial. Então, lembrando aqui de tu falando sobre como ela nasceu, não me lembrava de todos os detalhes, né, desse episódio do culto, né, mas é muito legal ver isso, né, fruto de uma experiência e não apenas da composição, nada de errado com isso, claro. Sim. Mas é especial, assim, né? Claro. Vem transbordando com uma unção, né? Isso, a experiência, ela vem como um backup, assim, né? Que vai... agora as palavras em português me faltam, né? As palavras agora em português... Já chegou nesse, né? Não sei como se fala em português isso. Mas antes era só o pai que fazia isso, né? Agora tem dois. Exato. Não, ele fala assim, como é aquela palavra em português mesmo? É carro? É uma palavra super simples, assim. Mas é bem isso, a gente ministrou essa canção já muitas vezes, em muitos lugares, e a gente pôde realmente experimentar essa unção da experiência que foi gerada, que o Dani fala, né? E algo que eu sempre me toca muito nessa canção é o trecho que fala, né, que a força não vem mais de mim, né? E que às vezes a gente demora para ter esse cair da ficha, né? Mas que na verdade ali aos pés do monte é só pelo Senhor, né? Não é pela nossa força e pela misericórdia do Senhor, através dessa música, né? Muitas pessoas já foram abençoadas, né? Para se dar conta disso, né? E voltar à sua posição de dependência do Senhor. Não, eu quero entregar, né? Tudo. Então, muito precioso. Você ia falar, né? Não. Quem tava com saudade de ouvir o Dani aí na internet, mas é tanta graça. Jesus em mim. Jesus em mim. Eu tinha que falar, né? Meu nome é Daniel Gottfried, aquela entradinha, né? Não, para repostar o anúncio dessa live, eu reinstalei o aplicativo. Eu falei, cara, eu tô tão desconectado assim das redes, eu reinstalei, não vou repostar aqui, né? Mas como é preciosa a graça, a unção assim de cada um, né? E é uma alegria estar com vocês aí hoje repartindo. Essa canção realmente foi de Deus. Hoje a gente está num processo da pré-save, né? Inclusive colocamos o link aqui na live. Acho que se clicar agora tu sai da live, mas depois dá para clicar, né? Vou testar, tá? Os pataístas. Aí saiu. Aí saiu da live. Ai, Jesus amado. Mas assim, a gente está nesse processo, né, de vamos lançar, se Deus permitir, nessa sexta-feira, agora 22 de maio, é quando está nos planos lançar essa nova versão. E hoje num chat com mais de, sei lá, mais de 300 jovens, talvez, esse link da Pre-Save nós colocamos também. E foi muito legal porque uma irmã, assim, uma jovem, disse, nós cantamos esse cântico há tanto tempo, nem sabia que essa canção era tua. E eu li aquilo, assim, eu quase que respondi, dizia assim, não é mesmo, não é minha mesmo. Porque realmente, irmãos, eu estava falando com a Ana, minha esposa, foi ontem, anteontem, que quando a gente fala desse cântico dos pés do monte,
é como se a gente está falando de terra santa, assim, é terra sagrada. Eu sei disso, porque eu sei de onde ele veio. E é emocionante, assim, e isso se mostra, né, nos testemunhos, naquilo que Deus faz, porque o interesse de Deus está no coração. E esse cântico, ele fala de entrega, né? Quando Jesus disse qual que era o principal dos mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É amar a Deus com tudo. Isso é o principal das nossas vidas. Então o interesse de Deus está no coração, e esse é um cântico onde muitas pessoas, e a começar por mim, né, foram sendo ministradas em algo que precisavam entregar para o Senhor, que precisavam ali não reter, não esconder no coração, em algum cantinho, né, mas fazer uma entrega completa. E o Senhor se agrada disso. Então, quando a gente fala desse cântico, eu tenho temor e, ao mesmo tempo, uma alegria, porque eu sei que ele veio de Deus, e é muito lindo o que Deus faz com ele, assim, né? O Dani comentou de testemunhos. Pode falar? Falando de testemunho, né? Eu lembrei, assim, sabe que pega, assim, muito com a música e a história, né? Também envolvida ali com Abraão, né? Porque ela fala de entrega, né? E tem várias canções, algumas canções que marcam momentos de entrega, né? Até mesmo num culto, assim, tem uma canção de apelo, alguma coisa assim. Então ela é muito propícia para entregas, né? E o que me pega mesmo, assim, é porque Abraão, ele fez uma entrega do filho da promessa, né? Que era uma bênção de Deus. Então, assim, era uma promessa de Deus para ele, uma bênção de Deus para ele, e é isso que ele teve que entregar, porque às vezes a gente pode pensar numa entrega de um pecado. Não, vou entregar aqui uma área que está tendo luta. Essa luta que eu tô... E tá certo, tem que entregar mesmo, né? Tem que se arrepender. Mas entende que aqui é um outro tipo de entrega que a gente está falando, né? Entende que aí me pega mais profundo ainda. Filho da promessa. Filho da promessa. Então é diferente. Eu posso entregar, né, uma área de dificuldade, ou tô tendo tô sendo tentado com relação à vida com Deus versus a paixão pelas riquezas, e aí eu vou entregar isso. Ou versus o meu trabalho, que está me consumindo demais e ocupando minha mente e meu coração, e eu quero entregar meu trabalho. Amém. Mas aqui é o que Deus tinha prometido para ele. Entende? Então, assim, sabe aquele sonho que Deus te deu? Abraão nem tinha esse sonho, né? Deus tinha dado o sonho para ele. Então, tu vai ser pai de uma grande nação, de ti virão, e que loucura, né? Um filho nessa idade e tal. Então, Deus botou a carga no coração dele, ele recebeu, ele creu, né? Abraão, o pai da fé, ele creu nessa promessa. E aí, quando ele recebe a promessa, ele tem que entregar a promessa de Deus. Cara, isso foge completamente. Lemos o texto, né? As coisas de Deus, elas são loucura para os homens, né? São loucura para os homens. Então isso me pega muito, né? E pensando na minha vida, assim, testemunhos, assim, né? Esses momentos onde tu entrega algo que Deus te deu, sabe? Né? Ou que talvez seja porque é um novo ciclo. Sim, né? Uma nova estação. Uma nova estação. Então, são importantes, às vezes, encerramentos necessários, né, de coisas que Deus deu, que eram tão preciosos, que são filhos que Deus daqui a pouco te deu. Não estou falando necessariamente de uma pessoa, mas entende o conceito por trás aqui. E aí Deus está pedindo isso mesmo. E em outra época, Ele mesmo te deu, te prometeu isso. E para mim, aqui, aí falando da minha vida, essas são as mais difíceis, né? São as entregas mais desafiadoras, assim. Quando fomos para Canoas, por exemplo, né, e amo, o pessoal de Canoas está ouvindo aí, congregação preciosa, amada, tem sido uma bênção. O Dalgi Pires entrou agora, falando de Canoas aqui, ó. Nossa, um salve para a turma de Canoas. Um salve, falando agora de Canoas. Tá falando bem, viu, gente? Mas claro, tá gravado, pessoal. Com essa mudança, existem entregas, né? Pô, uma vida inteira morando no moço. Ó, o Lucas Moreira entrou, para a galera de Canoas entrando na hora que eu comecei a falar de Canoas. Olha aí, ó. E aí, então, assim, existe uma entrega associada, né? Vamos pegar, por exemplo, discípulos, né? Grupo, ministério, relacionamentos, amizades, coisas construídas há tantos anos. Uma entrega dessa me lembra muito, e aí nessa hora, só aos pés do monte, na força que vem dele, e num passo de cada vez, né? Na força que Deus supre. Então, para mim, esse é um testemunho que pega muito essa entrega, não de qualquer coisa, mas de algo que até mesmo foi Deus que deu e que eventualmente Ele está pedindo para mudar. O Espírito, ele vem de onde ele quer, ele vai para onde ele quer, ele sopra, e às vezes ele está vindo para cá, o Espírito diz, agora é para cá. Né? Muda, e a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo e obedecer. Está rendido. Né? E isso envolve rendimento. Essas mudanças, essas novas conversões de rumo, né?
elas envolvem essa entrega, né? Para mim isso pega muito, assim. Quando tu começou a falar, Dani, dessa questão da entrega, né? Da promessa, eu lembrei, antes de tu falar de Canoas, eu lembrei da nossa vinda para a Suécia, né? Que de muitos anos, assim, muitas pessoas conhecem, né, a história, mas desde que eu tenho 12 anos, a gente tem carga pela Suécia. E eu, né, no caso, antes de casado, sempre quis vir para cá, né, me mudar, e Deus fechou todas as portas, mas eu sentia que eu tinha o direito, né, e a promessa como cidadão sueco, digamos assim, né, e Deus foi me pedindo tudo, né, inclusive até a perda da cidadania sueca, né, entre todos os primos, os irmãos, né, eu sou o único que não tem, todos os outros têm, né, mas ali em 2020, né, eu lembro que foi um ano que Deus, chega, né, é bem aqui, bem aquilo mesmo, eu não aguento mais, não quero mais saber mais da Suécia, entrego tudo, não quero mais, nunca mais ir nem de férias, eu falei para Deus. Promessa, né, e era uma... E daí ali Deus fez, né, naquele ano de 2020 que eu entreguei, o ano do Covid, foi, né, desenvolvendo de uma forma sobrenatural. Então, é precioso o que Deus faz quando a gente entrega tudo nas mãos dele, né? Mesmo aquilo que nós temos certeza que foi uma promessa que ele tinha nos dado, né? Então, lindo. E a impressão que eu tenho é que quando a gente entrega, ele pode fazer, né? Se a gente está segurando, a gente está tentando fazer às vezes. E a partir do momento que a gente entrega, ele diz, agora eu posso fazer, né? Não é que a gente vai entregar esperando que, se eu entregar, daí ele vai fazer, né? Não é isso. Mas quando a gente entrega, ele assume esse fazer, né? Ele quem efetua tanto querer quanto realizar, ele quem vai cumprir, né? E o nosso papel é aprender a descansar mesmo, né? E uma coisa que me chama muita atenção em Abraão nesse processo, né? A gente conhece ele como pai da fé e de fato foi, era a prontidão do homem para obedecer. O homem saiu cedo, de madrugada, para sacrificar o filho. E, assim, licença interpretativa da minha parte. Licença poética. Eu acho que ele não alinhou com Sara, viu? Sara ficou dormindo certo. Ele pegou o guri, né? E a fé dele, né? Falou para os servos, eu e o rapaz subiremos, né? Adoraremos e voltaremos. Ele sabia que ele ia voltar. E ele não falou voltarei, né? Ele sabia que ambos iam voltar, que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac, né, dentre os mortos, mas a prontidão, assim, não é o único momento em Gênesis, isso é legal na leitura, reparar, é o que me marca, a prontidão do homem, né, para obedecer. E não era uma decisãozinha, é uma decisão assim que daqui a pouco, não, deixa eu falar com a minha esposa, meu discipulador, deixa eu colocar em jejum, deixa eu orar. Ele pegou, ele conhecia Deus, ele confiava em Deus. Eu acho que esse é o ponto também no cântico, né, de entregar, de confiar. É que nem a criança, quando confia, a criança pequena, né, confia no pai, tu coloca ela em cima de um lugar, filho, pula. Eles pulam, né? Eles não conhecem a lei da gravidade, eles não conhecem a probabilidade de riscos, né, de acontecer alguma coisa, eles confiam em quem chama. E eles se atiram, né? Eles vão. Então, essa confiança é chave, né? Para que então a gente, no colo do Pai, né, celeste, possamos viver as boas obras que Ele de antemão preparou para que a gente ande nelas, né? Porque o nosso Deus é cavaleiro, Ele respeita, né? Ele chama, né? Assim como chamou Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito, né? Ser íntegro, ser inteiro, né? Então, esse convite de Deus. E só é possível ter isso, né? Essa confiança com quem tu é amigo, né? Próximo, né? Abraão é chamado de amigo de Deus, né? Então, à medida que a gente desenvolve um relacionamento com Deus, a gente vai aprendendo a confiar e a entregar, né? É muito difícil confiar em quem não conhece. Exato. Sim, aquele episódio de Sodoma, né? Ocultarei eu, né? De Abraão, o que eu ia fazer, do amigo dele, os né? Meus profetas. Cara, é Deus falando sobre o homem, né? Tipo assim, como é que eu não vou contar isso pro Mike? Né, pro Dani? Não, você tem que saber, né? Então, é muito linda a história de Abraão, e nesse contexto dos testemunhos, assim, a gente estava falando... Só pegar um outro lado, né? E vai continuar que eu vou pegar uma água lá, que acabou aqui. Aqui tem. Mas essa é tua, eu pego mais. Um outro ponto que eu lembrei que fica, às vezes, escondido nessa história, né? É a própria confiança de Isaac, né?
Porque Isaac, ele inclusive, tem estudiosos que falam que ele já era um homem feito nesse episódio. A gente, com as histórias que nós temos de criança, a gente imagina Abraão, né, barbudo, velho e tal, levando uma criança. E aí a criança, sem entender muito o que está acontecendo, simplesmente vai e caminha e sobe, né? Mas tem estudiosos que dizem que, eu não vou saber precisar a idade, mas que Isaac já era um homem feito, que facilmente teria subjugado Abraão para escapar daquela furada que ele, teoricamente, estava se metendo, né? Então, também, Isaac, ao conhecer o pai, e ao conhecer o pai celestial, talvez ele confiou cegamente. É uma história escondida dentro da história, né? O quanto ele também confiou, sabendo, pô, ele já nessa idade já sabia o que estava faltando para o sacrifício, né? Então, cara, peraí, alguma coisa de errado não está certo aqui, né? Como é que se diz? Mas então, assim, uma confiança ainda. Adicionando nisso, que eu me lembrei também que Isaac fala, né? Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? E daí Abraão direto vem, né? Não, Deus proverá para si. Ele confiou, né? Então ele conhecia o Deus que ele tinha, né? Então a importância da nossa experiência diária com Deus, né? Da gente saber o Deus que a gente serve, o Deus a quem a gente segue, né? Que ele vai prover para si o cordeiro para o holocausto, né? Amém. E um paralelo ali da subida ali, né? Do pai Abraão com o filho Isaac subindo o monte, né? Com o Pai Celeste e o Filho que subiu também na cruz, levando a própria cruz, Isaac levava as lenhas, né? Então, assim, é muito forte, né? É muito profundo isso, né? A diferença é que quando o filho foi ser sacrificado, não houve um anjo que interrompeu. Não houve, né? Não houve, né? O Pai, né, agradou moê-lo, fazendo enfermar, né? É algo que para nós que já somos pais, né? Talvez eu acho que a maioria dos que nos acompanham também já são pais naturais, né? Então é algo muito grande o amor de Deus, né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, morrido, né? Por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Essa prova do amor de Deus é muito, muito profunda. E lembrando dos testemunhos sobre essa canção, tem sido lindo ao longo dos anos. Pessoas vira e mexe, comentam assim, né? Ah, essa canção, esse cântico marcou minha vida. Ou pessoas que tiveram um contexto de conversão, estava tocando essa música no grupo caseiro, ou no hospital, quando recebeu a visita e outra entregou a vida para Jesus. Vão chegando os testemunhos, são diversos, diferentes, e tudo, a glória é para Jesus. Agora, eu tive um testemunho, além do que gerou, o contexto que gerou essa canção. Depois, quando essa canção já estava sendo ministrada pelos irmãos, que éramos recém-casadinhos, a Ana e eu, e fomos junto com um grupo de irmãos visitar a Chácara Nova Vida. Chácara Nova Vida é um local que há mais de 50 anos ajuda na recuperação de pessoas que estão enfrentando dependência química, né, e estava um problema de vício, e eles ajudam nessa recuperação, são irmãos preciosíssimos, trabalho aí do Eduardo, da tia Noemi, inclusive tem jantar nessa quarta, viu, a turma de Porto Alegre, que está com a quarta livre, ou mesmo que não possa ir, mas pode ofertar, pode abençoar, então ainda tinham ingressos disponíveis. Mas voltando, fomos fazer essa visita recém-casadinhos na Chácara Nova Vida, e eles fizeram um tour, a gente conheceu lá as dependências, e ia ter um culto com a turma que estava lá dentro, né, em processo de tratamento, para se ver livre das drogas, e os visitantes. O Telmo deu uma palavra, e teve um tempo de louvor. E no louvor, começaram, dado momento, a cantar esse cântico, Aos Pés do Monte. E eu estava ali na frente, né, e quando eu olhei para o lado, no coro, né, eu quero entregar tudo que sou, né, sem nada reter. Eu lembro de olhar assim, para uns 2 homens dos que estavam internados lá em processo de tratamento, querendo se ver livres das drogas. Eu lembro a intensidade que aqueles homens cantavam aquilo, sem nada reter ou esconder. Às vezes, para nós, pode ser um contexto de coração, uma motivação. Para eles, talvez fosse um cigarro, alguma droga que estava
que eles não queriam esconder, que eles não queriam voltar para um vício, eles precisavam da graça de Deus para avançar e se verem livres. E a intensidade que aqueles homens cantavam era quase como se a vida deles estava dependendo dessa entrega. E quando eu olhei aquilo ali, para mim foi muito marcante, sabe? Então, foi muito precioso. E o Eduardo me falou assim que eles tocavam direto lá esse cântico. E muitos estão conosco aqui e outros que vão ver depois essa live, certamente também tem alguma experiência de entrega para o Senhor que ao longo da sua vida aconteceu e parte Deus usou esse cântico. Então, hoje estamos falando um pouco dele, né, no assunto, mas quem faz essa obra é o Espírito Santo. Porque ele é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, é uma obra de Deus em nós, que esse cântico ele tem sido, né, usado por Deus, veio dele, tem sido usado por ele, Amém. e a glória volta para ele. Amém. Amém. Benção. Bom. E foi, assim, foi uma benção ter gravado ele lá com o Asaf naquela época, né? Porque alcançou portas, assim, lugares que a gente nem, que tu, e muito mais, presumo, né? Nem imaginava, né? Então, foi uma experiência muito legal, né? Um privilégio, né? Poder estar gravando ali com ele. A gente já tinha feito algumas pontinhas em alguns CDs com a Asaf, né? Life Kids, a gente gravou as músicas todas lá, quando crianças. Mas esse aí foi... Vai. Desculpa te interromper, vai lá. Nada, toca. Eu lembro de uma curiosidade sobre aquela gravação, que nós três estávamos gravando, né? E aí o Mike solou, né? A canção. Sim, foi o Mike solou. Os backs ali, né? Ele me ouviu, ele disse, não, tu não vai dar. Daí aí ele nem o Melodyne ali, o aplicativo vai afinar. Não, e aí o Mike cantou o solo, né? E eu lembro que nós três tivemos a participação e tal, e a mãe estava assistindo do outro lado do vidro, lembra? E aí o Asaf... Ela vai chorar, tá? Ela vai chorar aqui no quarto. Ela tô ouvindo. Ela estava ali do outro lado do vidro, e acho que aí foi o Asaf que disse, né, Marta, nós temos 3 filhos gravando, tu tem que fazer aqui uma parte, né? E aí ela entra com aquele trecho final, né? Maravilhoso, né? Então é um especial que foi uma coisa da hora, né? Não foi planejado nem nada ali. Não, e a mãe saiu na fotinha aqui também. Deixa eu botar aqui mais pertinho. Olha, cara, olha ali como é que o Mike era, pessoal. Olha aí. Eu tinha cabelos escuros. Olha aí, bonezinho. Então esse CD eu dei pra Ana. Não era de boné. Imagina, 2010, dei pra Ana, temos o CD ainda. Então, a faixa 2 foi com a Nívia Soares. Olha só, a gente não tinha, nem tinha pretensão nem nada disso. Faixa 1 com o Fernandinho, faixa 3 com a gente. Mike Gotti, Nívia Soares e Fernandinho. É só graça, irmãos. É só graça. E é muito legal a história, assim, de como essa canção foi parar no CD. Bem, agora vai pra internet, né? O que tá indo hoje... Vai. Mas até agora tá de boa, né, Dani? Qualquer coisa tu me cutuca aqui. Mas a gente mora, então, no mesmo prédio do Asaf, né? Os meus pais moram aqui. Hoje, Ana e eu moramos aqui e o Asaf mora no andar acima. E o Asaf, vocês conhecem, são centenas, literalmente, de cânticos que Deus deu para ele. Na época do Aos Pés do Monte, já eram mais de 600 que ele tinha, tá? Então, é muito cântico que Deus deu para o mesmo vaso, né? É muito cântico. E o Asaf, meu pai, são muito amigos, desde antes de eu nascer. Os casais, na verdade, Asaf e Rosana, né? John e Marcia são amigos desde antes de nós nascermos, antes deles casarem, eu acho. E nesse contexto, com muitas composições e sendo vizinhos, várias vezes o Asaf batia lá na porta do nosso pai e entrava lá na casa deles e mostrava algum dos cânticos que Deus tinha dado. Vocês lembram, né, disso? A gente viveu várias vezes. Ele pegava o violãozinho, meio do café, pegava ali o violãozinho aquele da mãe de nylon, né? É Janine, não? É, né? Eu acho que é Janine. E pegava o violãozinho e mostrava... Tô me segurando para não imitar ele aqui. Um cântico que Deus tinha dado. Isso foram muitas vezes, irmãos, muitas vezes. Daí o que aconteceu? Em 2010, Deus deu esse cântico para mim. E
eu não tinha muitas composições, entendeu? Essa foi uma das primeiras, e na minha vida isso era raro. E qual foi o pensamento? Né? Eu tô contando como esse cântico foi parar no primeiro CD lá do Asaf, né? Qual foi o pensamento? Tantas vezes o tio veio, né, e compartilhou o Asaf, né, honrou a nossa família mostrando os cânticos. E ele tem tantos cânticos. Agora que Deus me deu um, vou mostrar. Tio, né? Eu vou honrar ele, né? Fazer o caminho inverso. Daí um dia bati na porta dele, né? E Deus me deu um cântico, posso te mostrar? Daí violãozinho, toquei, mostrei. E daí ele falou assim, ó, chama os teus irmãos. Isso era tipo uma quarta-feira de noite da semana. Daí subimos, não sei se vocês lembram dessa história, subimos nós três para a sala dele, violãozinho, os três, e ele filmando. Né? E a gente ali louvando, cantando esse cântico, né? Era bem recente que Deus tinha dado esse cântico. E daí tá, descemos de novo, fomos, né, dormir e tudo. E nós não sabíamos, mas naquele período o Asaf estava produzindo um CD, né? Ele não tinha dito nada naquele momento, né? Ele só queria que a gente cantasse juntos esse cântico. Ele estava produzindo, e aquele vídeo que ele nos gravou, ele mandou para o produtor dele. E olha o contexto, irmãos, por trás, né? Deus tinha dito pro Asaf sobre aquele álbum, esse aqui, ó. Quero ser encontrado fiel. Que eram 12 faixas. Deus tinha falado com ele. E ele tinha 11. Então ele tinha uma palavra de Deus, eram 12. Mas ele tinha 11 composições. E daí ele já tinha até pensado assim, né? Tá faltando uma, né? E daí nesse contexto, nesse gap, eu cheguei para compartilhar, para honrar o tio, para poder compartilhar esse cântico que Deus tinha dado. No final, o produtor gostou do cântico e avançou, e, enfim, os irmãos conhecem a história, foi pro CD, mas assim como Deus deu o cântico no secreto, esse cântico foi parar num CD sem nenhuma uma aspiração dele estar no CD. Nenhuma, foi um coração de um movimento intencional. Nada, era honrar a vida do Asaf, né? Então, glórias a Deus por isso também, fazendo vocês aí que nos acompanham hoje, depois assistindo a live, participantes dos bastidores de coisas íntimas que nós vivemos, que contam dessa história de um cântico aí que tem abençoado tantas vidas, que a gente, agora um pouco mais, bem mais recente, né, Mike e Dani, tivemos a oportunidade de regravar, né? Então, para quem estava desde o início da live, eu comentei um pouco sobre a participação do Mike na gravação, mas se puder falar um pouco aí para nós. A versão atualizada agora. Modernizada. Depois de 15 anos aí, com esse projeto lindo que Deus te deu, né, de poder gravar os cânticos que o Senhor tem te dado, tu me convidou para ter esse papel, assim, de uma direção musical, né? Então, me senti muito honrado, né? Aquém das minhas capacidades, né? Mas foi um privilégio e foi muito trabalho, né? Foi assim, quem estava lá viu, mas quem ajudou e botou a mão na massa viu mais ainda a realidade, né? Graças a Deus que tínhamos irmãos ali muito qualificados, né? O Marcos, o pessoal da F-Hope, o Lucas, o Nick, né? O pessoal assim, fora de série, né? Então toda a função assim de no dia, né? O dia antes ensaiar com o pessoal, tudo, né? Tivemos um ensaio, né? E no dia seguinte gravamos. Então sobrenatural, assim. Não, foi muito legal. E daí, claro, no dia lá, toda a dinâmica, né? Porque a gente não tinha horas infinitas, né? Então era aquele horário que nós tínhamos e tinha que gravar e dar certo, e não dava para repetir muitas vezes, no máximo uma vez. E eu com aquele papel ali, ó, se alguém errar muito feio, eu tenho que parar a música para nós começar de novo, né? Então, mas graças a Deus deu tudo certo, foi assim. E uma curiosidade até dessa música, o pessoal que entende bem vai ouvir, mas eu não me ouvi nada, o meu retorno estava funcionando em todos os outros momentos do dia inteiro, nos ensaios, em passagem de som, tudo. Quando nós fomos gravar essa música que nós três cantamos, o meu retorno parou de funcionar. E eu gravei a música inteira sem ouvir o meu retorno. E daí foi até, eu olhei pro lado e vi que eu acho que, não sei se o John fone tava com som, né? Porque é bom tu ouvir o ambiente, né?
Só que não dava, eu precisava me ouvir eu mesmo, então eu botei só a orelha, tanto que eu fiquei no início, assim, com o celular, tentando fazer funcionar, mas, mas deu certo, graças a Deus. E foi muito lindo, né, poder estar aí, né, no Brasil, bem no momento, né, do nosso período de férias aí, com a família, tudo, e poder estar junto nessa gravação, junto com vocês dois, junto com o Zaf e os outros irmãos todos que estavam, né. Então foi muito É. legal. Não, foi tremendo. E a tua ajuda, como eu disse no início da live, Mike, foi essencial. A Ruth também. Vocês foram Arão e Uro ali, segurando os meus braços e dando todo o apoio logístico, as decisões. O teu Dani também, né, que conseguiu estar com a gente. Tá voltando de viagem na terça, né? E de reunião o dia inteiro. Na empresa tinha um bloco de tempo. Um intervalo que o Dani conseguiu ir gravar essa com a gente, né? Então, obrigado mais uma vez pelo sacrifício, né? Pela correria eu ter podido ficar o dia todo, né? Dessa vez não consegui. No próximo álbum. Olha aí, primeiro eu tenho que me recuperar desse, irmãos. O Mike falou, deu muito trabalho, eu ia brincar assim, ó, segue dando, né? É que nem diz o Cândido Bazaf, né? Quem vê de longe não sabe. É muito trabalho, irmãos, mas é um trabalho precioso, porque o fruto glorifica Deus, é um fruto espiritual. Então, eu disse para os irmãos no dia da gravação, eu digo hoje na live, né? São 7 cânticos, né? Esse álbum. Então, eu levei ali para o Senhor, como o menino levou os 5 pães e 2 peixinhos que ele tinha. E daí, nas mãos do mestre, ele multiplica, né? Então, era o pouco que eu tinha, levei junto com os irmãos apesar de ser algo pequeno em termos de quantidade de canções, foi algo que deu bastante trabalho, né, Mike? O dia da gravação envolveu diretamente mais de 70 pessoas numa casa. Então, como o Mike falou, a gente tinha horário para começar e para acabar, né? E conseguimos terminar a última música uns 15, 20 minutos para as 10, porque é zona residencial, tu não pode fazer barulho, caixa de som, bateria e coisa, né? Então a gente tinha uma limitação de horário, mas graças a Deus conseguimos, e algo que da gravação, assim, eu tinha muito no coração, é que não fosse uma gravação técnica, né? Mas que fosse um culto onde as músicas fossem registradas. Então, a gente não tinha como chamar todos, né? Infelizmente, para estarem junto, né? O coração é grande, mas a condição não era, né? Não tínhamos como botar centenas de pessoas, né? Ali numa casa, mas conseguimos que alguns irmãos participassem conosco, e quem pôde participar o dia inteiro pode assinar embaixo daquilo que estou falando. O Mike é um que conseguiu pegar tarde e noite. O que nós vivemos como igreja ali, em posição de mãos, profecia, né? Deus falando, e orações, louvores que não foram registrados, que não foram gravados, uma vida fluindo entre uma música e outra que foi registrada. Teve uma irmã que foi curada lá naquele dia da gravação, fisicamente. Então, assim, coisas que o Senhor fez, que a glória é para Ele, né? E também esse extrato espiritual fica no álbum, fica nas canções, né? Esse é o especial também de não... dessa gravação ao vivo, né, com irmãos, assim, onde a proposta é vamos adorar juntos ao Senhor, né, na liberdade, irmãos orando em línguas, irmãos profetizando depois. Então essa liberdade, ela é muito especial, porque é bem isso, fica registrado, vai junto, né, essa carga administrativa que envolve esse formato de gravação, né, muito especial. Foi mesmo. Aproveito para deixar um agradecimento novamente pelo todo o pessoal que ajudou no projeto, né? Teve os guerreiros que foram um dia antes e eles limparam a casa, tiraram todos os sofás, móveis da casa inteira e levaram para a garagem. Um agradecimento especial por Leia e Doris, né? Que pudemos fazer lá, né? A gravação toda, e foi um grande trabalho, e eles estavam felizes da vida lá, louvando junto, né? Então, lindo de ver o coração deles, tudo. Muito especial. Desde a adolescência nossa, uma casa aberta, né? Então, eu e Leia e Doris abençoaram muitos jovens e adolescentes acolhendo na casa deles. Exato. E a Raquel, filha deles, também tem cânticos gravados, né? Estava à disposição na internet, assim como a Raquel Hertz, que a gente já
relembrou os irmãos aqui, né? Também falamos da Menegon, um cântico precioso aí dela, à disposição, filha do Irlan e da Doris, né? Ela não teve como estar junto na gravação ali no dia, mas os pais dela tiveram, se alegraram, e assim, tem casa e coração aberto. E isso é lindo, né? Porque é o corpo de Cristo, ele é vivo, ele tem um amor, né? A palavra de Deus diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito. Mas o nosso coração, ele não deve ser como um mar morto, né, que só recebe. E do nosso interior devem fluir rios de água viva, né? Esse amor é um amor que flui, que nós recebemos, ele nos encharca, ele nos aquece, ele nos conquista e ele vai para o próximo, né? Ele transborda através das nossas vidas. E essa foi uma marca, sabe? Teve vários voluntários que ajudaram. Tem irmão que participou só servindo, estava lá e não participou de nenhum cântico. Até poderia, mas acabou não participando e estava feliz só de estar servindo. Então, assim, isso é Jesus, né? É o corpo de Cristo. Então, tem muitas coisas legais, irmãos, que estão por vir. Não só esse cântico que a gente está para relançar nessa semana numa versão aí atualizada, com um solo novo. Lucas Tonin criou um solo novo. A galera aí que curte uma guita, ficou muito bom. Assim, ó, tá emocionante, irmãos. Tá lindo, né? Quem gosta desse cântico tá lindo, tá atualizado sem perder a essência. Ele não perdeu a essência dele, era um cuidado, né, com relação a esse cântico. Aí sexta, né? Sexta-feira, dia 22 de maio. Pré-save, depois que acabar a live. Isso. Pré-save é bem legal, tu já reserva, né? Na verdade, eu recebi um conselho sobre isso, né? Eu estou aprendendo muito, né, irmãos? Eu não trabalho com música, não sou músico profissional, então estou desbravando uma mata, aprendendo. De graças a Deus, o irmão me deu um conselho sobre pré-save, senão daqui a pouco eu talvez nem iria fazer, né? Por literalmente desconhecer o meio, esse nicho. Mas tem já pré-save disponível, se quiser já reservar. No momento que tiver lançado, já vai estar disponível para ti, tu vai receber um e-mail um pouquinho antes da tua plataforma, se for Spotify, por exemplo, eu sei que ele envia um e-mail antes, avisando. Então, o link está na bio, o link está aqui também na live. Encorajo também, aproveitando que a gente parou agora para falar um pouco sobre o YouTube, né? É um canal que criei bem recente, eu não tinha canal no YouTube, não tinha nenhum vídeo, não tinha nada, né? O Dani tinha um canal já com muitos vídeos, já sabia como fazer, né? Eu criei um canal em dezembro agora, bem recente, porque lá vão ficar os clipes. Então, eu sei que tem irmãos que gostam de poder assistir o clipe. É muito legal. É muito legal, né? Além de só ouvir no Spotify, que também é precioso, né? Mas o clipe, vocês vão poder viver um pouco mais desse momento, né? Então, sigam também o canal, os dois, tanto no Instagram de Onagote, como no YouTube de Onagote, fica fácil eu tomei a liberdade de usar a abreviação do nosso sobrenome. Se fosse botar a turma para digitar Gottfriedson, né? Fica difícil, né? O irmão já investe alguns segundos da sua vida só para digitar todo o sobrenome. Mas a gente deixa esse encorajamento, né? E é legal que fica salvo, assim, e é uma coisa que ela fica, né, enquanto a internet estiver funcionando do jeito que está, né, no YouTube, lá, ela vai abençoando pessoas todos os dias, né? E quanto mais se inscreve, se comenta, se compartilha, mais tudo entende a relevância daquilo e vai levando para mais pessoas. Então, o ponto é esse, né? Formos mais vidas, né? E eu lembrei de um texto aqui, estava até conferindo a referência. O contexto não é dos melhores, né? Tô falando da hipocrisia ali. Tá. É Lucas 12, mas ele fala sobre o que... E aí, enfim, me veio aqui de orar por isso também, né? De que aquilo que é falado no interior da casa será dito nos eirados, né? Nos telhados, né? Como se fosse algo que veio no interior. Eu sei que o contexto é outro, né? Então, sim. Né, não estou pegando nisso, sim, mas só lembrei dessa expressão aqui e de como algo que foi gerado no interior da casa estaria indo para esses telhados, né? Que seria algo proclamado em voz alta, assim, indo para muitas vidas. Então, realmente, oramos e profetizamos aqui que muitas vezes sejam impactadas aí com essa canção e o que ela carrega, né? E que momentos de entrega genuína sejam gerados também, incentivados a partir do que o Senhor vai fazer aí através desse novo lançamento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deu vontade da gente orar por isso, assim. Vamos. E eu não sei se o Mike tem alguma coisa mais que tu queria falar. Eu sei que tem uma turma que entrou agora recente, irmãos.
Vocês são muito bem-vindos. E é uma alegria aí todos que puderam estar com a gente. Alguns estão há mais tempo, puderam acompanhar os testemunhos. Quem entrou agora, a ideia é que a gente vai estar deixando gravada. Graças a Deus não teve nada que foi dito que impeça isso. Uma edição aqui. Uma edição. É porque 3 irmãos na liberdade, né, de estarem juntos. A gente comentou antes, não é sempre que isso ocorre, então a gente também está curtindo esse momento juntos aqui com vocês. Ela vai estar gravada. Quem entrou mais recente é bem-vindo e vai poder também pegar depois esse vídeo. Mas nós já estamos nos encaminhando aí para encerrar esse tempo juntos, né? Compartilhamos aí um pouco do testemunho de como surgiu o Cântico aos Pés do Monte e testemunho relacionado, mais de um, né? Falamos um pouco de como ele foi parado no CD do Asaf lá em 2010 e um pouco dessa gravação que agora a gente fez em dezembro do ano passado e o relançamento que estamos para fazer essa semana, uma versão aí atualizada, moderna, linda, emocionante, mas sem perder a essência desse cântico que é tão precioso, né? Veio de Deus e vai para a glória dele. Então, buscando só fazer uma recapitulação e estamos agora com um coração de orar assim e profetizarmos, né? A gente sabe do poder da língua, né? A vida e a morte estão no poder da língua, né? Então, agora nós vamos fazer um bom uso dela. Amém. Profetizando e queremos convidar vocês que estão em casa também, porque esse é um cântico que ele não estava no YouTube, por exemplo, né? E oficialmente falando. E o ano passado eu descobri que ele estava não oficialmente falando, né? E teve uma pessoa que botou, né, lá esse cântico e alguns outros vídeos e acabou colocando ali o cântico, mais de 20 mil visualizações. Sendo que não é o canal da Zaf, eu nem tinha canal quando essa pessoa colocou, nem conheço pessoalmente quem é que fez, mas tá lá no YouTube, e daí eu fui olhar os comentários. Irmãos, pessoas que têm testemunhos, que a sua vida, Deus usou esse cântico para poder tocar, e isso daí também para mim foi um encorajamento, entendeu? Então agora a gente vai estar colocando de forma oficial no Spotify, nas principais plataformas, né, Deezer, Apple Music, no YouTube, com um clipe Profi que os irmãos aí da OLV fizeram, né, produziram. A gente está aí para essa semana compartilhar com vocês. Estamos na finaleira aí, né, Mike, desses trabalhos, bem por agora. Mas isso que nem o Dani falou, né? Que nasceu numa casa, agora vai ir para um mar aberto para ser bênção. A gente sabe que a internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E a questão é a origem e a finalidade, né? Então, assim, a origem desse cântico veio de Deus e é para tocar vidas e a glória ser para Deus. Então, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, junto com meus irmãos, com o Dani, com o Mike, com cada um dos irmãos, das irmãs que está junto com a gente aqui nessa transmissão. Senhor. Que privilégio nós temos família. Obrigado, Senhor, porque Tu faz com que o solitário habite em família. E essa é a história de cada um de nós. Ainda que a pessoa tenha nascido numa família de muitos filhos naturais, todos nós nascemos desconectados de Ti, separados de Ti, mas nós fomos amados, nós fomos alcançados pelo Teu amor que nos amou primeiro, o Dani, o Mike e eu. E um dia nós rendemos as nossas vidas aqui, um dia nós demos resposta a esse amor, um dia nós entregamos, nós confiamos. E como filhos de crente, tivemos diferentes entregas, diferentes conversões, assim como outros que estão aqui também tiveram experiências de entrega, de conversão, e sabemos de pessoas que tiveram experiências, inclusive, com essa canção. E nós queremos abençoar esse lançamento. Amém. Nós queremos abençoar essa nova página de Aos Pés do Monte para a Tua igreja. Nós abençoamos, Senhor, para que esse cântico ele vá longe para a Tua glória, que ele chegue nos ouvidos que precisam chegar, que ele invada os lares que precisam chegar,
que Ele toque nas rádios, que Ele toque nas lojas, ó Senhor, que Ele chegue aonde as pessoas precisam ter uma entrega a Ti, Senhor Deus. Amém. Ó Senhor, nós profetizamos, Senhor. Profetizamos sobre essa canção, Senhor, um sopro novo da Tua parte, levando esse cântico, Senhor, aonde Tu quer levar, Senhor, além do Brasil, Senhor, para outras terras. Eu quero profetizar sobre Portugal, Senhor, que tem a mesma língua que nós, Senhor, sobre Moçambique, Senhor, sobre países, Senhor, que também falam português, Senhor. Ó, Senhor, que pessoas nessa terra, Senhor, Te conheçam como o único Deus verdadeiro. E se rendam a Ti, confessem a Ti como Senhor e Salvador, crendo que Tu, ó Pai, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia, nós abençoamos para que esse cântico vá longe, para a Tua glória, Senhor, os Teus feitos, Senhor. Ó, Senhor, em nome de Jesus, abençoamos os aspectos técnicos que ainda restam, Senhor, que ainda faltam, Senhor, aquilo que tá fora do nosso alcance, mas que está diante dos Teus olhos, Senhor. Ó, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção sobre cada um que também vai nos seus lares, nas congregações, ministrar esse cântico, Senhor. Que haja uma unção, Senhor, daquele que chama, Senhor, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Senhor. Que aos irmãos ministrarem, Senhor, nos seus lares, esposas venham a ser consoladas, Senhor. Filhos venham a voltar para os Teus caminhos. Ó, que pessoas venham a se render a Ti em culto, Senhor. Nós abençoamos esse cântico, Senhor, para que ele Te renda ainda mais glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nós declaramos juntos prisões, eu tive essa palavra, prisões, cadeias sendo quebradas. Amém. Através dessa música. E nós declaramos e profetizamos essa vitória da luz e da vida de Cristo através dessa canção, seja onde ela for, as vidas que ela alcançar, quebrando essas cadeias, em nome de Jesus, trazendo vitória nas vidas contra os vícios, contra pecados, contra tentações, contra dificuldades, contra uma vida abandonada dos caminhos do Senhor. Nós declaramos e profetizamos essas cadeias e prisões sendo quebradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Reconhecemos mais uma vez o Teu senhorio. Amém, Jesus. Tudo é de Ti, tudo é para Ti, Senhor, e que muitas vidas também cheguem ao reconhecimento da Tua pessoa, aleluia, Jesus, o Cristo, o Senhor. Em Em nome de Jesus, entregando nome tudo, de Jesus, aquilo que tem ocupado eventualmente o Teu lugar, um lugar de governo, um lugar de autoridade, Senhor. Que realmente essa canção sirva, Senhor, e seja para impulsionar mais pessoas, Senhor, para a Tua centralidade e o reconhecimento do Teu governo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Teu nome, Senhor. Amém. Bendito seja Teu nome. Que alegria estar juntos. Benção. Um abração, Marquinhos. Queria. Saudades. Saudades. Muitas saudades. A mãezinha te dá um abraço aí por nós. A mãe tá na Suécia aí. A gente está aproveitando eles aí mais algumas semanas. Daí a gente manda ele de volta para vocês aí, eles. Coisa boa. Dá um chocolatinho, manda um chocolatinho. Por favor. Tem o do Jean também. Agora, se não mandar, vai ficar muito ruim, né? Então, mas tem aquele de 4 quadradinhos, sabe, Marco? Tô brincando, Jean. Vou mandar, Jean, vou mandar. Amamos vocês, viu? Que bênção, e agradecemos cada um que esteve junto com a gente mais uma vez. O link da Presave está aqui, então não deixem de clicar, de poder fazer, vai estar na bio também, se inscrever no canal lá no YouTube, John Agote, poder acompanhar, compartilhar também. Então, o Senhor abençoe a semana de cada um. Amém. Na graça da paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.